6 horas 36 minutos, 25 graus. E o IPTU, como a gente falou bem no início do programa, vence hoje a primeira parcela do IPTU 2020 de Cuiabá. Mesmo com muitos apelos para poder prorrogar este pagamento, a Prefeitura decidiu manter o calendário de cobrança do imposto. Confira os detalhes com o repórter José Porto. A Prefeitura de Cuiabá espera arrecadar este ano 183 milhões de reais com o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Os carnês dos imóveis residenciais estão sendo entregues pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Essa entrega começou lá desde o início de março. Já para os imóveis territoriais, como os terrenos, a guia, o carnê precisa ser impresso no portal da Prefeitura na internet ou a retirada dessas guias nos locais de atendimento ao contribuinte, o LAC e também outros postos da própria Prefeitura. Vale destacar que são mais de 226 mil carnês que foram enviados pela Prefeitura. Havia uma discussão muito grande sobre o possível adiamento dos prazos do IPTU, mas isso não aconteceu. E a primeira parcela, tanto para quem vai pagar no formato aí de parcelamento, como em cota única, vence agora na segunda-feira, dia 13. Ou seja, esse é o prazo, quem começa a semana já honrando aí com o pagamento do IPTU. Houve toda uma reclamação por parte de segmentos do comércio, como também muita gente preocupada por causa da questão do desemprego na pandemia, e havia um apelo até para que o prefeito Emanuel Pinheiro adiasse o calendário de pagamento do IPTU, mas isso acabou não acontecendo. Estou bem sensível no que Cuiabá pode fazer para tirar do sufoco, certo, diversos setores da sociedade e a população. Em geral, nós vamos tomar essas medidas, mas eu não posso comprometer, certo, a saúde financeira, pelo menos a saúde financeira básica da nossa capital. Pelo menos para manter o básico, né? Isso que eu quero dizer. A maior parte desse recurso do IPTU a Prefeitura utiliza para a infraestrutura no município e a manutenção de ruas, avenidas e de infraestrutura. Existe uma inadimplência muito expressiva na área de imóveis territoriais, no caso, os terrenos que ficam aí abandonados, onde há muitos problemas ambientais, inclusive, e chega perto de 50% o percentual de inadimplência. Agora, este ano, há uma preocupação muito grande sobre o aumento da inadimplência dos imóveis residenciais. A Prefeitura está aplicando uma correção de 2,54% no valor do IPTU, mas não há correção sobre o que se diz aí o valor venal, ou seja, a planta básica dos imóveis em Cuiabá. É mantido o mesmo valor de 10 anos, onde foi feito em 2010 essa correção de valores. A Prefeitura calcula justamente o valor do imposto baseado no espaço que esse imóvel ocupa no município. No caso residencial, é justamente a quantidade aí, a metragem de construção, a fachada do imóvel, mas principalmente o tamanho que a Prefeitura leva em conta para calcular o imposto. O imposto é calculado sobre o valor venal, ou seja, o valor de mercado do imóvel. Portanto, nessa segunda-feira, dia 13, é o pagamento da primeira parcela para quem decidiu parcelar o imposto ou pagamento em cota única. No caso, existe descontos para quem está em dia e vai pagar em cota única, como também, claro, quem parcelou terá que honrar com o pagamento da primeira parcela nessa segunda-feira, dia 13 de abril. Certo, obrigada, Porto. Antes aqui da gente ir para o destaque do Lúcio, já temos algumas mensagens. Deixa eu colocar as mensagens do telespectador. O prefeito, ela fala aqui, tá doido, fechar comércio a partir de hoje, quer multar o povo que estiver trabalhando em R$650. Tudo isso porque ele sabe que muitos ambulantes vão receber os 600. O prefeito é muito ganancioso. Agora fechar as estradas de Cuiabá, alguém tem que parar esse homem. Não tem o que comer, quem dirá pagar a multa, nem o IPTU ele prorrogou, diz aí o nosso telespectador.
E aí o Valdir do CPA manda: bom dia, bancada. Acredito que o comentário do professor não refere-se à fraude. Vamos lembrar do advogado que foi enterrado e depois saiu o laudo que o mesmo não estaria contaminado. Portanto, pode-se concluir que alguns erros existem, sim. É o que diz aí o nosso telespectador. E tem um telespectador que manda, o Joacil Ribeiro, diz que ele estava 12 dias internado com coronavírus, ele manda a foto dele e ele já está recuperado. Parabéns, que bom, Graças a gente fica Deus, feliz. né? Isso. Lúcio, seu destaque, aí depois a gente passa para o Antero também dar uma comentada. Ok, vamos lá. O meu destaque aí é para falar que as entradas e as saídas aqui de Cuiabá, elas podem ser fechadas por decisão aí do prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito está analisando aí um plano de fechamento das entradas e saídas da cidade com barreiras de vigilância sanitária para conter o avanço do novo coronavírus na cidade. Aí, essa é uma proposta aí que está sendo apresentada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19. E aí, esse estudo aí desse Comitê Municipal deve ser entregue, deve ser avaliado ainda nesta segunda-feira. E aí, os técnicos da área municipal aí de saúde, eles afirmam que a medida ela visa frear o aumento de infectados em Cuiabá para evitar um colapso na saúde do município, com o aumento de pacientes infectados e o aumento do preenchimento dos leitos das unidades. Aí a informação é de que essa medida seria acertada juntamente com a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, porque aí teria que se identificar quantas pessoas de Cuiabá que trabalham lá e quantas de lá trabalham aqui, para poder fazer esse controle aí sobre o fechamento, não é, das entradas e das saídas de Cuiabá. Agora ninguém entende, né, como é que isso poderá ser feito. E aí, fecham-se as entradas, as saídas de Cuiabá, e aí, não vai ter... e a questão dos alimentos? Tem muitos produtos aí que eles vêm de fora. E aí, eles não entram mais aqui em Cuiabá? O isolamento vai propiciar o desabastecimento da cidade? É isso? Ou seja, as medidas de isolamento, elas vão ficar ainda mais duras? Tem esse outro lado, o lado da economia, não é? Que precisa também ser analisado. Tem que ter todo o cuidado aí nessa questão de prevenção, o aspecto da saúde, proteger a vida das pessoas, mas também tem esse outro lado. Não é uma medida radical demais fechar as entradas e as saídas aqui de Cuiabá? E aí o prefeito Emanuel Pinheiro, ele informa também que ele vai levar esse plano de isolamento para a prefeita Lucimar Campos e também ao senador Jaime Campos, já que a medida é bastante polêmica. E lembrando o seguinte, o que foi adotado lá em Várzea Grande mas bem diferente do que está ocorrendo aqui em Cuiabá. Lá em Várzea Grande, grande parte, praticamente todo o comércio de Várzea Grande foi liberado para funcionar. E não é o que está ocorrendo aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, a autorização aí é apenas para os serviços que foram considerados essenciais. A frota de ônibus aqui é 30%. Já tem um problema aí que deveria ter sido resolvido. Lá em Várzea Grande, os ônibus em circulação são um número muito maior, né, proporcionalmente à população, do que aqui em Cuiabá. Lá estavam rodando até dias atrás aí mais de 50% da frota de ônibus, né? Aqui, 30%. E aí, os 50% de lá traz muita gente aqui para a capital, né? Então, e agora a medida aqui ela é muito mais severa, né? Essa medida que pode ser adotada aqui pela Prefeitura de Cuiabá, de fechar aí as entradas e as saídas da cidade. E voltando ali naquela questão do IPTU, só para lembrar o seguinte, o prefeito colocava de, olha,
tem que ter o cuidado para manter aí um mínimo, né, de serviços pela cidade, que a arrecadação do IPTU é importante para isso. Por falar em dinheiro, nessa semana agora, se não chegou, deve chegar nessa semana, um valor aí de 23 milhões de reais do Ministério da Saúde, apenas para a Prefeitura de Cuiabá trabalhar no enfrentamento do coronavírus, né? O Estado de Mato Grosso recebeu 14, né, milhões, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu ou está recebendo, e alguns municípios de Mato Grosso tiveram aí uma liberação lá do Ministério da Saúde de um pouco mais de 40 milhões de reais. Desses 44 ou 45 milhões de reais, só para Cuiabá, virão 23 milhões de reais. E aí é o seguinte, aí não vai ter mais justificativa, não é? Para ficar faltando os equipamentos de proteção individual nas unidades de saúde. Não vai também ser possível justificar que outras coisas estão faltando nessas unidades de saúde, porque tem essa liberação aí de 23 milhões de reais. Agora, o que preocupa e muito, fora isso, é essa questão aqui que pode ser decidida ainda essa semana, vai ser analisada hoje, né? Vai ser analisado esse relatório aí do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus e analisado aí se vão fechar ou se não vão fechar as entradas e as saídas de Cuiabá. A população já está protestando e protestando muito contra essa medida aí, mais dura, né, do isolamento social aqui na capital. E já que você falou de protesto, antes da gente ir para o comentário do Antério e também o complemento aí do Haroldo, vai ser difícil, viu, Haroldo, Antério e Lúcio? Porque olha só essa mensagem que eu recebo aqui do nosso telespectador, ele mandando que o pessoal, toda a parte está aglomerada em Cuiabá. E perto disso, essa foto aqui, ó, é na porta da casa dele, o pessoal indo na lotérica, 4 pistas aí o pessoal fazendo e a fila chegava na porta da casa do nosso telespectador. Olha a situação aí, vai ser difícil esse controle. Aí o pessoal tá mandando mensagem bravo aí, ó, nossa telespectadora mandou até um memezinho bravo. Bom dia, é um absurdo o prefeito fechar a fronteira, como que ficam os caminhoneiros que trafegam lá? Aí lembra, ele deveria abrir a UPA que está fechada, que foi inaugurada, mas por enquanto ainda continua fechada. E aí o pessoal também falando o seguinte: bom dia, Lúcio, equipe, as empresas que não estão no Simples têm que pagar o ICMS dia 20/4. O Estado não fez nenhum parcelamento ou prorrogação. Como é que paramos de trabalhar ou ficamos em casa? Pois se pagarmos, estamos passivos a mais uma sanção. Aí, no caso, esse telespectador, que é de Rondonópolis, o José, falando do governo do Estado. A medida aí que o próprio governo de Mato Grosso anunciou, eles haviam feito uma solicitação sobre o Simples, de que isso iria beneficiar 150 mil empresas aqui de Mato Grosso, entre pequenas e médias empresas. Essa informação foi divulgada pelo próprio governo, né? O próprio governo divulgou essa informação. Você quer comentar, Antero? Essas empresas do governo são apenas as que estão no Simples. E dá esse número mesmo, 150 mil. As que não estão no Simples vão ter que pagar. Segundo, se deixar para pagar depois também não vai acontecer absolutamente nada. Porque, da mesma forma que a prefeitura, se você não pagar o IPTU agora, juro, multa, correção monetária, tudo isso vai ser anistiado pela Câmara Municipal. Ou agora ou no futuro. Então, não precisa ter essa preocupação como prioritária. Cuida primeiro da sua família. O decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, é preciso dizer o seguinte: primeiro, eu concordo com a maioria das decisões que tem tomado o prefeito Emanuel Pinheiro com relação ao não funcionamento do comércio, a restrição a andar de ônibus, a restrição a aglomerações. Todas essas decisões do prefeito são corretas. 2 pontos. Não estão sendo cumpridas. Não é o comércio de Várzea Grande que está aberto, não.
comércio de Cuiabá também está aberto. Essa imagem que chegou aí é a imagem dos que vão receber os R$600. Essa fila lá lotérica não é para fazer a fezinha. Pode até ser que também vão fazer a fezinha, mas a fila na lotérica é para receber os R$600. Se prestar atenção, vai ter fila também na Caixa Econômica, como teve na Semana Santa, e vai ter fila também no Banco do Brasil, como teve na Semana Santa. Reflexo disso, a gente vai saber 14 dias depois. Mas aqui, tanto aqui quanto em Várzea Grande, está funcionando o comércio. Parece que eles não acreditam nessas recomendações do Ministério da Saúde. Eles preferem acreditar na recomendação do presidente Jair Bolsonaro. Pode sair, fique à vontade, vamos trabalhar, o Brasil precisa recuperar a economia. Fechamento do Emanuel não vai funcionar. Se ele decretar, vai cair na justiça. Sabe o que é isso? Isso aí é para que Cuiabá não tenha que tratar dos doentes do interior. Como é que é isso? Quem tiver com corona, chega nessa barreira e volta para trás? O cidadão, onde vai ter UTI, é aqui no grande centro. Onde vai ter médico, é aqui no grande centro. É Cuiabá e Várzea Grande. Agora o Emanuel quer pôr uma barreira para impedir o povo de se tratar. É para morrer, é a barreira da morte. E outra coisa, isso não passa em tribunal de justiça nenhum. Emanuel está se imaginando o presidente da República para estabelecer, criar fronteiras. Ele não tem que ir lá conversar com o Jaime. Ele tem que proibir o Jaime vir aqui e ele está proibido de ir lá, por coerência. Ele não pode aceitar que o Jaime saia de Várzea Grande e vá no seu gabinete. Ele não quer proibir? Ele pode conversar com o Jaime por telefone, por WhatsApp, por Skype, do jeito que ele quiser. Mas ir lá em Várzea Grande, para ser coerente com o decreto que ele quer fazer, não pode. Olha, Emanuel não vai fazer esse decreto. Se fizer, não vai vigorar. Se fizer, vai ser derrubado pela justiça. E sobre isso, uma última sugestão. Cuiabá recebeu 23 milhões e o Estado recebeu 18 milhões, parece, para cuidar da Covid. Está mais do que na hora da Assembleia Legislativa liderar em relação ao Estado uma comissão da Assembleia, do Ministério Público, do Governo do Estado, com o secretário de Saúde, para exatamente disciplinar onde é que esse dinheiro vai ser executado. Como é que vai ser gasto esse dinheiro? Da mesma forma, Emanuel, e aqui em Cuiabá, com mais razão. Emanuel tem aquelas imagens não explicadas. Por isso, precisa a Câmara Municipal, o Ministério Público Estadual, precisam autoridades criar uma comissão para acompanhar o planejamento e o gasto desse dinheiro. Se não vão usar o corona, eu digo menos em relação ao Estado, evidente, né? Se não vão usar esse corona indevidamente. É isso. Quer comentar, professor? Eu não sei, eu vou confiar no Antero, até porque ele é muito mais preparado do que eu com relação a essa questão de justiça, né? E acredito que ele tenha razão. Eu não sei qual é a legislação lá na China, em Wuhan, por exemplo, porque lá foi feito o fechamento, né, da cidade por conta exatamente do grau de contaminação, né? Eu, praticamente, acho que é um erro gigantesco por parte do prefeito Emanuel Pinheiro tomar uma atitude como essa e acredito também que ele não vá assinar esse decreto. Até porque hoje, se você vê, por exemplo, lá em Várzea Grande, você tem lá o distanciamento social que está sendo praticado lá em Várzea Grande, funcionando de forma plena lá. E nós saberemos a consequência disso nos próximos 10, 14 dias, né? De forma plena, o não distanciamento, é isso? O distanciamento social está acontecendo lá, né? Não o isolamento por completo, né?
lá em Várzea Grande. Então as pessoas estão mantendo algumas regras, né? O que ele quer fazer aqui, existe uma distância, existe um conceito bastante díspare, né? Diferente de uma coisa para outra. Uma coisa é distanciamento social, outra coisa é o lockdown, que é o lockdown, desculpa, horizontal, que é o isolamento completo. No caso do Emanuel Pinheiro, o que ele está querendo fazer de forma bastante incisiva é a questão de botar polícia. Botou polícia, né, para poder toque de recolher, para poder impedir o ir e vir das pessoas, sair de Cuiabá e para Várzea Grande para Cuiabá. Se ele implementar isso, esse decreto é exatamente isso, né? Aí você tem exatamente um lockdown horizontal por completo, em que as pessoas não podem nem ir nem vir. E eu acho que isso aí não combina, não é certo, não é necessário, essa leitura que eu tenho com relação a essa situação. Olha, tem muita mensagem, eu vou falar. Não achei nenhuma aqui que concorda com essa decisão do prefeito, mas tem uma bem humorada. Olha essa daqui do Marcos de Várzea Grande. Vamos ao WhatsApp, por favor. Bom dia, trio. É bom que ele feche, o prefeito, né, as estradas, que vai ajudar bastante os ribeirinhos e os canoeiros, os barquinhos também, porque vão ganhar um dinheirinho atravessando as pessoas. Esse prefeito não deve esquecer que o brasileiro é um artista em se reinventar, diz o Marcos de Várzea Grande. É um momento para a gente descontrair, falando que fechou as estradas, mas que vai ter o transporte via... clandestino, né? Via rio. E eu gostaria só de fazer uma observação, né, antes de você prosseguir aí, sobre o que o Antero colocou ali, de que seria então uma intenção do prefeito Emanuel Pinheiro de negar o tratamento aos pacientes do interior do estado, né? Quer dizer, se criaria aí uma barreira com o fechamento aí das entradas e saídas aqui de Cuiabá. Aliás, já se denunciou, o problema não foi resolvido ainda, já tem essa barreira. Essa barreira já vem ocorrendo antes do coronavírus. Esta barreira, ela estaria funcionando lá na central de regulação, onde isso não sou eu que estou falando, a própria direção do Hospital do Câncer aqui de Cuiabá denunciou que estavam represando o atendimento de pacientes que não poderiam ficar sem atendimento. Ou seja, pacientes com tratamento de câncer em andamento e que este tratamento estaria sendo negado pela central de regulação. Isso, quem colocou isso foi o Hospital do Câncer, né? É a direção lá do Hospital do Câncer. Então, esta barreira já vem acontecendo lá na central de regulação e precisam resolver esse problema, né? Precisam resolver esse problema. Não pode se tomar uma decisão política em cima dos problemas de saúde da população, né? Politicamente ninguém pode definir, né? Não tem esse direito de definir o seguinte: olha, vai ser atendido o paciente aqui de Cuiabá e aquele do interior do estado não vai ser atendido. Mas como não? Não é o sistema único de saúde? A administração aqui de Cuiabá não é aquele modelo de gestão plena? E aí? E agora fica muito mais grave com essa decisão aí, se vier a ser tomada, né, de fechamento, decisão radical, né, radicalíssima, radical. De fechar as entradas e as saídas aqui de Cuiabá. Olha, de novo, pelas duas palavrinhas, bom senso e equilíbrio. Certo, olha, tem mais gente participando antes do intervalo, rapidamente aqui, parabéns pelo programa. O ouvinte, o Antônio, ele já faz um compacto de tudo que falamos. O prefeito de Cuiabá está equivocado nas suas decisões. A situação não é para tanto, está mais para um jogo político. Agora, tudo que é óbito foi consequência do coronavírus. Aí fica difícil e ninguém vai pagar esse IPTU. O prefeito é muito esperto. O Antônio Ramos, do Areião, ou seja, falou dos casos aí do coronavírus, falou do IPTU. E tem um fã aqui do professor Haroldo, Lúcio, que já mandou 300 mensagens. Eu vou ter que colocar no ar, porque senão... E falando do professor Haroldo e do presidente Jair Bolsonaro. Haroldo está certo, deixa de ser imprensa e sejam jornalistas. Infelizmente, aqui no Brasil, está sendo proibido
pela imprensa os brasileiros de morrerem de infarto, AVC, pneumonia, acidente, câncer, tuberculose, etc. Só podem morrer de coronavírus, é o Vitório Gale. Vitório Gale. Vamos então para mais um intervalo, agora são 7h01, a gente já volta com a Notícias de Frente.